Olá, você que está me acompanhando na série dos 365 vídeos. Hoje eu vou falar sobre a nossa história de vida. Eu estava assistindo um vídeo do Anthony Robbins. Anthony Robbins, ele é o criador do Life Coaching. Ele criou o Life Coaching em 1990. Ele trouxe as ferramentas do coaching que era aplicado aos negócios. Ele trouxe isso para a vida, né? Para mudar a vida das pessoas. Então, assim, ele é um cara fantástico. E eu tava vendo a história dele. Ele viveu uma história, assim, de muita superação. Ele cresceu, assim, em meio a muitas dificuldades financeiras. Ele passou necessidade, passou fome. E um dia, num dia de ação de graças, uma pessoa foi na casa dele levar comida. Sabia da situação, né, que eles estavam vivendo, e foi na casa dele levar comida. E o pai dele era uma pessoa muito orgulhosa. O pai dele rejeitou e bateu a porta na cara dessa pessoa que foi levar comida lá e falou assim: a minha família não precisa de doações, minha família não precisa de esmolas. E naquele dia, a história do Tony Robbins começou a mudar. Ele e o pai simplesmente tomaram decisões diferentes. O Tony Robbins tinha 7 anos nessa época. Quando isso aconteceu, ele tinha 7 anos. E naquele dia, ele percebeu, olha só como que as coisas acontecem, né? Naquele dia, o pai dele foi embora de casa, abandonou o lar, abandonou ele, a mãe, os filhos. E o Tony decidiu, naquele dia, se importar com as pessoas. Ele percebeu que uma pessoa estranha poderia se importar com a família dele. Uma pessoa que ele nem conhecia poderia se importar. E ele viu quanto isso é bonito, quanto isso é legal. E naquele dia ele decidiu se importar com as pessoas, embora ele não as conhecesse. E aos 17 anos, ou seja, 10 anos depois, ele começou a mudar a vida de pessoas, fazendo doações da mesma forma como foi feito para a família dele naquele dia. E ele começou por 2 famílias. E hoje, ele alimenta aproximadamente 1 milhão de famílias em 9 países. Ele tem a Tony Robbins Foundation e através da fundação ele alimenta 1 milhão de pessoas em 9 países. Você vê que a história dele levou ele até o ponto que ele está hoje. E não foi uma história bonita, não foi uma história fácil, não foi uma história legal, não foi uma história de uma família cheia de amor. Mas essa história está fazendo diferença na vida de outras pessoas. A história do Tony Robbins está fazendo diferença na minha vida e sem você saber, está fazendo na sua vida também, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua história. O que você está fazendo da sua história? Toda história tem um ouro. A sua história tem um ouro. Procura o ouro da sua história. Que história você tem contado para você? Que história da sua vida você tem contado para você? Uma história de vitória, uma história de superação, uma história de amor. Que tipo de história você está contando para você da sua vida, da vida que você viveu? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho na vida que você viveu e o que você tem vivido hoje. Porque o que você vive hoje é decorrência da sua história. Você está aqui assistindo esse vídeo é porque você tem uma história. Eu também tenho uma história. Se eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, é porque eu também tenho uma história. E a nossa história, ela é muito valiosa, porque ela é a construção da nossa vida.
A sua história, ela tem valor, ela tem ouro na sua história. Descubra qual é o ouro da sua história. Descubra o que você vai fazer com as dificuldades que você passou. Descubra o que você vai fazer com o amor que você recebeu ou com o amor que você não recebeu. O que você pode fazer? Esse é meu convite hoje. Eu gostaria que você pegasse hoje um papel e escrevesse a sua biografia, escrevesse a sua história e encontrasse nela o ouro que você tem, que você pode transformar vidas, o ouro que você tem que pode te impulsionar a mudar a vida de outras pessoas que passaram pelo que você passou. Ou você pode encontrar um ouro na sua vida, na sua história, que você vai poder usar isso para ajudar pessoas a não passarem pelo que você passou. Exatamente a sua missão de vida que você pode encontrar na sua história. Eu gostaria que você fizesse isso hoje. E se você quiser conhecer a minha história, eu também tenho uma história. Todos nós temos uma história. Se você quiser conhecer a minha história, vai lá no meu site www.tiwacoaching.com.br. O link vai estar aqui em cima, tá? Vai lá para você conhecer a minha história. Se hoje eu tô gravando esse vídeo para você, é porque a minha história de vida me trouxe até aqui. E eu quero fazer diferença na sua vida. Um beijo. Vem junto.